Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Me chamo Rosana de Souza e nesse canal eu falo sobre restauração de casamento e assuntos que abordam casamento cristão. Bom, gente, o nosso tema de hoje é sobre quais são os sinais, quais são as evidências que Deus está trabalhando na restauração do nosso casamento. Nesse primeiro momento, eu vou falar um pouquinho sobre você que está buscando pela restauração do seu casamento. E depois eu vou falar sobre os sinais que Deus evidencia na vida do seu cônjuge que está lá fora. Bom, então, em primeiro lugar, eu vou falar um pouquinho sobre você. Se você passou o seu deserto todo depressivo, cabisbaixo, desanimado, focando muito nos erros do seu cônjuge, não olhando para você, não evoluindo, não crescendo, né, não se relacionando de uma forma correta com Deus, talvez ainda vivendo alguns pecados, você não via nenhum progresso no seu deserto, você não via nenhuma evolução. E depois, com o tempo, conforme o tempo vai passando, você vai entendendo o processo do seu deserto, você vai entendendo por que você está no deserto, você vai amadurecendo, e aí você começa a despertar, você começa a evoluir, você começa a crescer no seu relacionamento com Deus, você começa a crescer como pessoa, né? E o primeiro sinal é esse, porque Deus, ele começa a trabalhar primeiro na sua vida. Muitas pessoas se enganam achando que Deus vai começar a trabalhar diretamente na vida do cônjuge. Não, ele pode fazer conforme ele quer. Mas o mais comum, o mais correto é ele trabalhar na vida de quem está buscando pela restauração do casamento. Porque o outro lado ele não quer, né? O outro lado já desistiu. Né? O outro lado já está vivendo uma vida de pecado, já jogou a toalha. Ele não quer mais a restauração, ele não quer mais o casamento. Não é que ele não quer mais a restauração, ele nunca quis, né? Ele não quer o casamento. Então, Deus, ele vai trabalhar em você. E o primeiro sinal, e que aconteceu na minha vida, e que acontece na vida de várias pessoas, né? Que já tiveram o casamento restaurado, é o trabalhar de Deus na própria vida. Então você vai ver as suas mudanças são claras. Né? Antes você focava só nos erros do seu marido, da sua esposa, antes você vivia desanimado, antes você não tinha um relacionamento de verdade, genuíno com Deus, você tinha as mesmas práticas de sempre, os mesmos erros. Antes você não via nenhum progresso na sua vida. E se hoje você já está vendo uma evolução, se hoje você já está vendo o seu relacionamento com Deus crescer, melhorar, se hoje você já tem uma intimidade com o Senhor, se hoje você já conhece Deus de uma forma mais íntima, né? Você evoluiu, você tem intimidade com o Espírito Santo. E principalmente se hoje você consegue descansar, se hoje você consegue viver aquela paz que excede todo o entendimento, isso já é um sinal claro que Deus está trabalhando. E principalmente Ele está trabalhando em você, na sua vida. Porque, gente, Deus, ele restaura. Eu sei que é um jargão, eu sei que se tornou uma frase clichê, né? Mas Deus, ele não restaura casamentos, ele restaura pessoa. Ele restaura pessoas. Então, o primeiro sinal claro é o trabalhar de Deus na sua vida. É você agora passar a ter uma vida totalmente diferente, não focando muito na restauração. É claro que você precisa continuar buscando pela restauração do seu casamento, você deve, mas é você não colocar os seus olhos apenas nisso, é não colocar o centro da sua vida apenas nisso, é descansar, é começar a viver aquele descanso de Deus, né? Aquela paz. Então, esse é o primeiro sinal claro, que foi o que aconteceu comigo e o que acontece com várias pessoas que estão vivendo a restauração, que já viveram a restauração dos seus casamentos. Agora eu vou falar aqui um pouquinho, gente, sobre como Deus, ele age, ele trabalha na vida do cônjuge que está lá fora, na vida do cônjuge que está no pecado. Pessoal, eu não invento nada, tá? Eu não falo coisas daqui do meu pensamento, eu não crio, eu não invento as coisas que eu tô falando. Eu atendo pessoas, eu atendo mulheres, e eu já vi de tudo um pouco. Eu já vi, gente, de tudo um pouco. Só alguns casos muito complexos mesmo, que não convém falar aqui, né, que eu ainda não vi. Mas eu já vi todas as coisas que vocês podem imaginar, né? E nessa questão da restauração de um casamento, que eu observo, quando o cônjuge ele sai de casa, né? Ele decide por não querer mais o casamento, ele está com o coração muito endurecido. Ele está muito decidido a não voltar mais para o cônjuge, né? Ele está decidido a viver a vida dele, né? Abandonar o casamento, a viver talvez com outra pessoa. Ele já está com os planos dele decidido, né?
E aí é que muitos deles falam que nunca mais vão voltar, que já é uma coisa certa. Muitos já querem dar entrada no divórcio. Alguns estão com o coração endurecido até com os próprios filhos, né, gente? Isso é muito comum de acontecer. E no processo da restauração de um casamento, são etapas, né? E uma situação clara que a gente vê o agir de Deus é quando ele começa a quebrantar o coração desse cônjuge que estava com o coração endurecido. Se antes, vamos supor, meses lá atrás, ele falava que nunca mais ia voltar para a esposa, talvez muitos deles ainda tinham mágoas, né? Estavam com o coração extremamente duro, eles já estavam decididos a não voltar mais para o casamento. Se antes eles falavam isso, muitos eram frios no relacionamento com a esposa, mal falavam. Aí, a partir de então, eles começam a estar com o coração mais quebrantado, eles começam a ficar mais maleáveis, mais flexíveis, começam a tratar a esposa de uma forma mais gentil, mais delicada, começam a estar abertos, muitos começam a estar abertos até a uma volta para o casamento, né? Antes eles falavam que nunca mais iam voltar, que o casamento já estava encerrado, já viviam até com outras pessoas, já tinham outras pessoas na vida deles, e depois o coração começa a ficar mais mole. Eles começam a ter outras atitudes mais gentis. Eles começam a falar que agora não sabem. Talvez, se for da vontade de Deus, eles voltam, né? Eu já vi vários casos dessa forma, onde as mulheres me relatavam que os maridos estavam irredutíveis. Alguns já estavam com outras mulheres, já tinham planos de se divorciar, já tinham dado entrada no divórcio. E na medida que elas iam buscando, na medida que o tempo ia passando, e às vezes o tempo nem ia passando por anos, não é isso, gente, é por alguns meses. Elas começavam a ver os maridos diferentes. Elas já começavam a frequentar a casa, às vezes não frequentavam mais, começavam a frequentar novamente a casa, ver os filhos, a convidar para passeios, para sair, a almoçar, jantar em casa. Alguns já começam a falar que, se for da vontade de Deus, eles voltam sim. Outros pedem até oração para as esposas, né? Para que, se for da vontade de Deus, que eles voltem, porque eles vão voltar para o casamento, né? E a gente vê o agir de Deus nessas situações. E eu considero até um milagre, gente, porque em muitos casos nós vemos que humanamente é impossível mesmo. Eles já têm os planos deles, já encerraram a vida com a esposa, muitos já estão vivendo com outras mulheres, já deram entrada no divórcio. Eu considero um milagre, gente. Tem como falar que não é Deus que está agindo? Não tem como, gente, não tem como. Então, um sinal também que eu já observei, e também aconteceu na minha vida, né? Meu marido também, no início do meu deserto, também estava muito irredutível, estava com o coração frio, já estava muito decidido. E eu também observei os progressos, o progresso, né, nas várias etapas que eu passei durante o meu deserto. E depois ele começou, né, a ficar com o coração mais brando, mais maleável, mais flexível. E esse também é um agir de Deus, esse também é um sinal do trabalhar de Deus na vida do seu cônjuge, né, gente? E isso é fruto das suas orações, isso é fruto da sua busca, isso é fruto do seu jejum, da sua santificação, de você não desistir do seu casamento. Tem alguns casos também que eles vivenciam as consequências dos pecados deles, né? Então, eles começam a ficar mais humildes. Eu já vi alguns casos onde eles começaram a viver, a colher, né, o que eles plantaram. Porque o pecado, gente, ele traz consequências terríveis, né? E quando eles começam a colher as consequências do que eles têm plantado, muitos deles, eles ficam mais humildes, eles ficam com o coração mais quebrantado, né? Eles começam a refletir sobre a vida que eles estão levando, e isso dá um despertar neles. Isso traz, assim, uma reflexão sobre o quanto eles estão fazendo as esposas sofrerem, os filhos sofrerem, e até eles mesmos, que muitos deles, eles têm essa consciência, né? Que eles estão colhendo o que eles plantaram. E muitas das vezes, realmente, Deus usa essas situações do próprio pecado deles para amolecer o coração deles, para os corações deles voltarem até para o Senhor, né? E tem vários casos, gente, de muitos começam a vida financeira começa a desandar, eles começam a perder coisas, bens materiais, né? Em alguns casos, eles adquirem doenças devido às práticas pecaminosas que eles têm, né? E entre outras séries de coisas, entre outras séries de situações que foram consequências da vida pecaminosa que eles levaram. E eles começam a ficar com os corações mais humildes, eles começam a refletir sobre a vida. E Deus, ele também trabalha dessa forma, né?
Eu já vi casos, sim, que Deus trabalhou dessa forma, do marido adquirir uma doença assim, que precisava de cuidados, né? E a esposa ia lá cuidar desse marido, mesmo não morando mais com eles, onde as OMs, as amantes, já tinham abandonado esses homens, né? E a esposa ia lá cuidar, e eles, com isso, o coração deles ficaram mais humildes, né? Isso fez eles voltarem para o casamento. Já vi testemunhos nesse sentido, né? Onde o pecado deles, a consequência da vida pecaminosa deles, fizeram eles refletirem sobre a vida que eles estavam levando e sobre o estrago que eles estavam causando para si mesmos, né? E, gente, um versículo muito importante eu gostaria que vocês gravassem e vocês usassem na busca pela restauração do casamento de vocês. Esse versículo está lá em Mateus 6,33, onde Jesus fala que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Quando você está buscando pela restauração do seu casamento, você deve evidenciar, você deve priorizar o reino de Deus. Você não deve priorizar o seu casamento, você não deve priorizar o seu marido, você não deve priorizar a sua profissão, você não deve priorizar a si mesma, você deve colocar o reino de Deus, você deve colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. E é uma promessa, né? Esse versículo é uma promessa. As demais coisas serão acrescentadas. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, quando nós amamos Deus acima de tudo, né? Tem uma promessa nesse texto, tem uma promessa nesse versículo. As demais coisas serão acrescentadas, né? E isso serve para o seu casamento. Então, se você colocar Deus em primeiro lugar, o seu casamento será restaurado, a sua família será restaurada, Deus vai salvar o seu cônjuge, né? Então coloque o reino de Deus, coloque Deus como prioridade. A prioridade não pode ser você, a prioridade não pode ser o seu casamento, nem seus filhos e nem seu marido, mas deve ser Deus. Deus deve estar em primeiro lugar na sua vida, em todas as áreas. Na sua vida emocional, na sua vida financeira, na sua vida profissional. É Deus que deve ditar o seu destino. É Deus que deve ditar, né, o que você deve fazer em cada área da sua vida, e principalmente no seu casamento. Então, descanse o seu coração, coloque a sua fé em Deus, coloque seus olhos em Deus e não nas circunstâncias, e o melhor Ele fará no tempo devido, no tempo dele, no tempo certo, tá bom? Então, essa é a mensagem que eu deixo para você hoje. Se você acha que esse vídeo é importante para compartilhar com outras pessoas, você compartilhe, você deixe um like nesse vídeo, você se inscreva no nosso canal, caso você não seja inscrito, e até a próxima. Um beijo e tchau!